Hola, soy Natalia. Olá, sou Shafi. Eu estava pensando se faltava algo sobre análisis técnico de lo básico que estamos vendo e se me ocorreu falar sobre a nuvem de Timoco e que nos pode ajudar a la hora de comprar ou vender ações ou incluso algo de opções, coisas que eu particularmente não utilizo a nuvem de Timoco para opções, utilizo mais para trading com ações. Então eu estava pensando que quizás te gostaria e eu creio que o visual de la nuvem de Timoco vai ser super interessante, te vai gostar muito. Queres ver? Adelante. Vamos. Bem, vamos a ver primeiro o gráfico, um gráfico qualquer. Vale. De momento não temos nenhum indicador e esse é o gráfico de Amat e tal como podemos ver, o gráfico parece que está em uma tendência lateral, como eu sempre digo, andando de lado, pero não temos muito mais informação visualmente, sem traçar alguma linha ou poner algum suporte de resistência. Então, a nuvem de Timoco nos sirve para determinar pontos de suporte, resistências, pontos de compra ou venda de ações. O primeiro que vamos fazer aqui, estamos usando o Trade Station, nós vamos poner a nuvem de Timoco no gráfico. Esse é o indicador como se vê normalmente nos gráficos. Marea un poco. ¿Tu crees que me haría un poco? Sí. Pensé que te iba a gustar porque es muy Es colorido. muy bonito, pero se te pierde el gráfico. Ya, entonces te voy a explicar punto a punto para que no te pierdas en el gráfico. Vale. Lo primero que vemos, lo que podemos hacer aquí es un poco... Para quem quer copiar os parâmetros, esses são os parâmetros que utilizamos. É o parâmetro que está como default em todas as plataformas, Por defecto. por defeito. Tal como está aqui, quem quer copiar seria isso. Bueno, a nuvem de Timoco em si são 5 linhas, cada linha com seus períodos de 9, 26 e 52, e se dibuja desta maneira. O primeiro que nós temos é a nuvem, que é essa parte que está, digamos, dibujada, e aqui cambia de color. Então, essa é a nuvem em si. O que significa? Quando a ação está em uma tendência alcista, a nuvem está de um color verde. Quando a ação está em uma tendência barrista, a nuvem se põe em um color naranja. Então, a simple vista, podemos observar que nesse período estava alcista e por aqui já começa a poner-se barrista. Pero o que é importante observar? A linha, digamos, verde é a linha Senkou Span A. Esses nomes são japoneses, não hace falta memorizar. Pero essa linha é uma linha que é um promédio de la linha, digamos, um promédio máximos e mínimos de los últimos 26 períodos de la linha amarilla e la linha morada, não? Desplaçados a 26 períodos adelante del preço. Então, se o preço hoje está aqui, essa linha, esse promédio que se calcula, lo dibuja 26 períodos adelante. E lo mesmo, a linha amarilla ou naranja, essa linha naranja, perdão, a amarilla é outra, essa linha é um promédio, se calcula um promédio de 52 períodos entre a linha amarilla e a morada, e também se desplaça a 26 dias a futuro del preço. Então, quando aqui começa a cambiar de color, como está cambiando a naranja,
nos poderia dar uma indicação de que o preço podia seguir caindo um pouco mais. Bem, nós temos a linha amarilla. A linha amarilla é a linha Tenkan. Essa linha é um promédio de 9 períodos. E temos a linha Kijun, que é um promédio de 26 períodos. Quando a linha amarilla está por cima da linha morada, significa que o preço está em uma tendência alcista. Quando a linha morada está por cima da linha amarilla, significa que estamos em um período, digamos, bajista. Então, essas são as indicações principais dessas linhas. Además, nós temos esta linha branca, que é o preço, pero desplazados a 26 dias atrás. Então, vemos que a linha branca é exatamente o que passa com o preço, pero 26 dias atrás. Quando aqui o preço chegou a este nível, a linha branca também. O preço ha hecho esses movimentos. Se marco aqui com o bolígrafo, o preço ha hecho esse movimento. A linha branca ha hecho um movimento similar. Não? O preço ha estado subindo e logo uma caída muito forte. A linha branca ha estado subindo e logo uma caída muito forte. Então, basicamente, essas são as linhas que compõem o indicador Ichimoku. Agora, vamos saber o que significa cada coisa. Sí. Que eu creio que aqui é onde nos interessa, não? Se nós, por exemplo, hagamos um zoom nessa parte. Uma das coisas, supongamos que não estávamos vendo a nuvem hacia adelante, só estamos vendo o preço aqui. Um dos indicadores que muita gente utiliza é quando o preço rompe hacia arriba de la nuvem, significa que está iniciando uma tendência alcista. E quando passa isso, os traders mais agressivos compram nesta barra que rompeu a nuvem. Os traders, digamos, mais conservadores esperam uma, duas, e na terceira barra fora da nuvem é onde se pensa em fazer a compra de ações. E ao revés, quando o preço está caindo. Por exemplo, aqui está caindo e nesse dia rompeu, por exemplo, e nesse dia terminou por debaixo da nuvem. Um trader muito agressivo poderia comprar ou abrir um corto, que é vender as ações, e nesse ponto. Um trader mais conservador esperaria 2 ou 3 barras já fora da nuvem para abrir alguma posição. Então, isso é uma indicação de compra ou de venda de ações. Por outro lado, o que nós observamos é que quando o preço está subindo, entra dentro da nuvem, significa que nesse ponto, vamos pôr aqui no médio, significa que nesse ponto há uma certa indecisão. Então, muita gente sai da posição por aqui e espera que retome a tendência alcista. Pero lo importante é o conjunto da informação que estamos vendo. Se o preço sigue a tendência alcista, a linha branca não ha tocado a nuvem, sigue por cima da nuvem. E a linha amarilla sigue por cima da linha morada, digamos, toda essa parte. De momento aqui não é momento de sair da ação. Agora, a partir do momento que a linha branca toca
la nuvem de Ichimoku cruzando hacia abajo, el precio começa a tocar la línea de Ichimoku y la línea amarilla cruza hacia abajo la línea morada, essa é uma indicação de que a tendência alcista está terminando. E, ao contrário, também é verdade. Se nós miramos essa tendência que venia uma tendência barrista, aqui o preço ha hecho uma tentativa de romper hacia arriba, pero ves que a linha blanca não ha tocado sequer la nuvem. La nuvem seguia com esse color e de hecho o preço ha vuelto a cair hasta esse ponto que aqui nós podemos ver que o preço ha roto la nuvem nesta vela, ha seguido subindo, la linha blanca ha roto la nuvem também e a linha amarilla já havia cruzado a linha morada nesse ponto. E desde então ha estado indicando hacia arriba. Indicava que nesse ponto aqui estava uma tendência alcista. Então, um trade agressivo poderia haver comprado aqui. Um mais conservador compraria ou nesta vela ou nessa segunda vela. E vemos que a nuvem, provavelmente quando estava nesse ponto, a nuvem, como está 26 dias hacia adelante, provavelmente já estava indicando a nuvem verde nesta zona, não? Então, poderia ser uma boa compra. Houve um rebote que chegou a tocar aqui, pero uma indicação é que a linha blanca não entrou em la nuvem. A exceção foi essa parte que se podia ter um stop mais abaixo e seguir a tendência. Então, esses indicadores em conjunto nos dão uma ideia de lo que está passando com a ação. Pero nós não miramos solo isso com Ichimoku. Ichimoku nos dá uma ideia de ponto de entrada ou ponto de salida, pero nos gusta saber se há uma tendência de fundo forte e se o mercado há uma força compradora predominante ou uma força vendedora predominante. E como sabemos isso? Nós añadimos outros indicadores que nos dão uma visão um pouco mais clara das tendências que o preço está tendo nesse momento. Esse é o gráfico que vemos de los 3 indicadores que utilizamos aqui abaixo, que é o DMI mais e menos, o ADX e ADXR. Se volvemos ao início do gráfico, o momento que estamos agora, nós que observamos com esse indicador aqui abaixo? A linha blanca pontilhada indica se a tendência está forte ou não. Quando a linha pontilhada está por cima da linha blanca, há uma tendência forte. Quando está por debaixo da linha blanca, há uma tendência débil ou não há tendência no preço. A tendência pode ser alcista ou barrista. O que esse indicador mide é digamos, se está muito direcional para um lado ou para outro lado. Quando o preço, como nessa parte, como neste rango, praticamente não ha salido desse rango, está andando todo o tempo de lado, vemos que a linha blanca começa a bajar, incluso se queda por debaixo da linha blanca pontilhada, se queda por debaixo da linha blanca no nível 20. A linha blanca aqui está no nível 20. Quando está por debaixo, indica que não há muita tendência. E nós temos a linha amarilla,
nós só temos a linha amarilla, que é uma linha de um indicador que, digamos, suaviza o indicador ADX, é o ADXR. E quando essa linha cruza a linha pontilhada, a dourada hace cruces com a linha pontilhada, significa que aqui há cambios de tendência. Igual, por exemplo, esse ponto houve um câmbio de tendência, esse ponto um câmbio de tendência, esse ponto houve aqui um câmbio de tendência. Não é exacta, não é 100% exato, mas nos dá uma ideia de que está havendo pontos de inflexão no gráfico. Además, que eu miro aqui, quando o histograma está predominantemente verde, significa que o preço está subindo. Todo esse setor, o preço ha estado praticamente subindo. Quando começa a aparecer rojo, significa que o preço está bajando. O que significa isso? A parte verde, há uma força compradora no mercado. Quando está em rojo, igual a essas partes, há uma força vendedora no mercado. ¿Y por qué aquí no se te pone todo en rojo? Aqui não me põe todo em rojo por um simples motivo. Este indicador, normalmente, são linhas. Se venimos aqui e vemos esses indicadores como linhas, que são normalmente o que... Es que los quito. como se vê nas outras plataformas, esse é o que normalmente aparece nas outras plataformas. Pero o que passa aqui? Há muitas linhas, isso mareia tanto quanto aqui arriba, não? Pero significa que quando a linha verde está por em cima, há uma tendência alcista. Quando a linha roja debaixo cruza a linha verde hacia arriba e se põe arriba, significa que há uma força vendedora. Pero como essas muitas linhas me mareiam, a mim me gusta echar um vistazo e ter uma ideia de lo que está passando. Então, o que a mim me gusta poner é um histograma. Então, se eu venho el DMI, eu pongo histograma. Então, quando vejo que está em rojo por arriba, há uma tendência bajista. As linhas blancas e amarelas por em cima do nível 20, há uma tendência forte bajista. Aqui está todo verde. As linhas por em cima do nível 20, há uma tendência alcista forte. Então, que conclusão nós sacamos? Se fora agora mesmo, esse gráfico está para comprar ou vender? Se fora eu agora mesmo, vejo que a linha amarilla está por debaixo da linha morada. Me dá uma indicação de que está em uma tendência bajista. Vejo que a nuvem está ponendo-se naranja, como estava aqui. Outra indicação bajista. Vejo que a linha branca, essa linha que é rezagada, está por debaixo da nuvem. Está aqui por debaixo da nuvem. Outra indicação bajista. Quando miro esses indicadores de DMI e ADX, vejo que está com uma força predominante bajista, está rojo. Qual é o único problema que eu vejo aqui? É que de momento o preço está andando nesse rango lateral e não há uma tendência forte de momento. Então, o que podemos fazer aqui? Podemos poner esse nível de 174 e esperar que esse preço comece a ganhar força hacia abaixo, rompa
e essa linha amarilla suba, nos dando uma indicação de que está iniciando uma tendência forte hacia abaixo. E aí poderíamos abrir corto por aqui, porque perdimos a oportunidade nesse sector de abrir corto ou aqui quando ha hecho el pullback, perdimos a oportunidade de abrir corto na terceira ou segunda barra ou quando ha hecho el pullback. Podemos poner um pouco mais grande lá para visualizar isso um pouco melhor. Nós vimos que o gráfico venia caindo, tocou esse sector, subiu e voltou a cair. Aqui na terceira barra, quizás poderia ser um bom ponto para abrir um corto, ou se perdemos essa oportunidade, aqui seria outra oportunidade. A hora que está aún caindo, estamos esperando que isso nos dê uma señal de que a tendência está correndo força e podemos abrir uma posição se rompe esse nível ou se rompe esse nível. Então, estamos aguardando. Pero a informação principal que nós podemos sacar aqui é que está todo indicando que a tendência sigue bajista. Vamos a ver, por exemplo, uma empresa Amazon. Amazon, o gráfico está diferente de Amate, não? Sí. Que tu podes observar aqui? Que estás vendo nesse gráfico? A ver, para empezar, la nube está en verde, ¿no? Mas a futuro também, não? Más a futuro, que indica que puede ser alcista. Exacto. La línea blanca no ha cruzado, se ha quedado ahí, no ha tocado la nube. Por tanto, de momento sigue alcista, ¿no? Muy bien. La línea amarilla ha cruzado hacia abajo de la morada, pero luego ha como E nesse ponto ha vuelto ha a subir. vuelto a subir aquí y ahora está arriba de la morada un poquito. Por tanto, quiere decir que va alcista un poquito. Está o alcista, está intentando, ¿no? sí, está Sí. alcista. Luego aquí abajo está en verde. Por tanto, hay más compra. Hay una fuerza compradora, Hay ¿no? una fuerza compradora. Y la tendencia está cambiando, ¿no? Porque la amarilla está cruzando la blanca. Exacto, pero aún no tenemos una tendencia definida en Amazon. De hecho, vemos que Amazon desde mayo está prácticamente Sí, andando de lado, ¿no? Está como aquí, ¿no? Exacto, nesse rango de preço. E isso nos dá uma indicação de que podemos esperar que rompa esse nível de 195 que tu havias dibujado. Aqui. Aí, que rompa esse nível, poderia ser um bom ponto de compra. Mientras tanto, seguimos aguardando e esperando que rompa isso. De hecho, a Amazon tem seus resultados hoje. Então, um ponto mais para esperar e ver amanhã que vai passar. Lo ideal seria que a Amazon rebotasse na nuvem. E nesse ponto, que esto, ¿no? Exacto, nos daria um ponto melhor de entrada. Em teoria, esses são os indicadores de Ichimoku e DMI, DM menos, que nos dão indicações de entrada e saída de preços. E nesse ponto, Natália, o que nós normalmente usamos para determinar objetivos de entrada e saída, supongamos que a Amazon rebote nesse ponto. ¿Hasta dónde poderia chegar o preço? Aqui é onde nós hacemos a extensão de Fibonacci que comentamos no vídeo anterior. Corremos o início do movimento, onde ha hecho o primeiro pullback, o ponto mais baixo. Cambiamos isso de color Sí, porque casi senão no se ve. Não? Vamos fazer o seguinte.
Então, que temos aqui? O primeiro objetivo deste movimento foi em 195, que de hecho ha llegado a 195. Então, o primeiro objetivo foi aqui. Se Amazon rebote, provavelmente pode ser isso, e o segundo objetivo seria ao redor de 205. Então, de maneira general, vale a pena esperar um pouco mais. Se esse movimento, digamos, se repite, se corremos esse o problema é que ele não me deixa dibujar. Provavelmente, se esse movimento se repite, provavelmente a Amazon poderia chegar por aqui, a esse 205. E isso seria mais ou menos ao redor do dia 15, não? Mandamos um outro color para ver melhor. 15 de novembro seria um tempo previsto se é que isso empieza a rebotar. Esse é esmorrar-se muito, não sabemos o que vai passar no futuro, mas é uma ideia, digamos, educada de lo que podemos prever com esse preço se é que rebota. Como a linha está um pouco defasada, não me deixa pôr aqui, poderia ser em realidade mais ou menos por aqui. El 22. Entre 15 e 22 se corre, se essa tendência começa a poner-se forte, poderia ser um ponto de objetivo que a Amazon chegaria aos 205 antes do final de novembro. Isso é como ideia general, não? Bem, Natália, então, agora que nós já sabemos como funciona o Ichimoku, nós usamos muito os scanners para encontrar as ações que estão em um ponto de compra, digamos. Se nós temos aqui esse listado, é o listado do SP500, vale? Está por ordem alfabética e aqui são os indicadores que nos dão o Ichimoku. Se nós, digamos, organizamos essa coluna pelos preços que estão por encima da nuvem ou por debaixo, o novo, se ponemos aqui, o preço que está recém rompendo a nuvem. Que podemos ver? Que o preço hoje está terminando por encima da nuvem. Então, aqui podemos filtrar as ações que temos com as que estão rompendo hacia arriba. Então, nós vemos DTE, Duke Energy, LNT, Altria. Mira, Altria hoje ha hecho um movimento interessante, que está rompendo a nuvem está quase a ponto de poner-se positivo aqui a futuro. A linha branca não ha penetrado a nuvem e ha rebotado justo na nuvem, e provavelmente a linha amarilla ha passado por encima da linha morada. Aqui é o valor da linha amarilla, 51,91, e a morada 51,85. Então, vemos que está aqui indicando uma força alcista. Primeiro dia fora da nuvem. Como o movimento foi muito forte, você podia haver comprado em algum ponto. Mas se amanhã sigue subindo, podia ser uma indicação de compra. E vemos que aqui abaixo, a linha pontilhada e amarilla estão por encima do nível de 20, significa que a ação está em uma tendência alcista forte. Vemos que está todo esse tempo em uma tendência alcista. Este ponto, esse momento aqui, ha havido uma pressão vendedora, pero
com o resultado de hoje, há uma pressão compradora muito grande. Se amanhã sigue subindo e se rompe esse nível máximo, poderia ser um bom ponto de compra de los breakouts. Então, vemos que com nosso scanner, vemos que Altria, a direção um new up significa que a linha amarilla ha roto a linha morada nesse ponto. Então, hoje é um new up, está por encima da nuvem, um new above, primeira vela por encima da nuvem. E a tendência da linha branca é alcista também. Então, nos está indicando que Altria está em uma boa tendência alcista, não? E com isso podemos filtrar. Se queremos abrir um corto, podemos ver, por exemplo, a CGL, New Below. Vemos aqui, primeira vela cruzando hacia abaixo, com força vendedora, linha amarilla por debaixo da linha morada, a nuvem cambiando de direção, faltaria a confirmação da linha branca rompendo aqui, para que nos dê um bom ponto de compra. Normalmente, que pode passar? Isso pode ser isso, rebotar e seguir caindo. Então, você podia abrir uma posição pequena e um rebote, ampliar a posição e rompendo, completar a posição, quem quer ser muito conservador. Se vemos outra ação que está, por exemplo, começando a cair, a JG, que venia em uma tendência alcista, força compradora, pero ultimamente já está sendo máximos mais baixo que os máximos anteriores. Temos esse máximo mais alto que este máximo. Agora temos que aguardar que isso haga algo assim para ver se vai ser um máximo mais baixo, caracterizando uma tendência barrista, não? O ideal é que os máximos sejam mais baixos e os mínimos, que isto llegue a ser um mínimo mais baixo. Isso nos caracteriza uma tendência barrista. Então, se nós temos um scanner como este, podemos encontrar ações que estén no ponto de compra ou venda e ponemos em nosso scanner, nossa lista de segmento, para ver o que podemos fazer, não? Então, Micron, novo mínimo de la nuvem e a tendência barrista. Que nos diz isso? Está aqui cerrando por debaixo da nuvem. A linha amarilla está, se vemos aqui, a linha amarilla está por debaixo da morada. Casi não se nota no dibujo, mas está por debaixo da morada. E a linha branca entrou em la nuvem, pero está indicando hacia abaixo, empezando uma força compradora. O único que nos queda é que a tendência corra velocidade para abrir um corto aqui. Abrir um corto é vender as ações que não temos. Las vendemos aqui e esperamos comprar aqui abaixo e ganhar com a diferença. Pero la nube está en verde, la de los 26 días adelante. Sim, a nuvem está verde, aún não está dando indicação de venda. Pero se essas linhas amarelas seguem barrando por debaixo da morada, isso provavelmente vai começar a dar a volta, como ha dado aqui, e começar a indicar uma tendência barrista. De momento, em teoria, nós estamos vendo que Micron está andando de lado nesse rango. Vemos que a tendência está perdendo força, está agora uma tendência débil, aunque começou a ser uma tendência barrista. Por isso, a nuvem aún não ha dado uma señal clara de barrada. Então, Ichimoku, lo interessante é que são vários indicadores juntos e temos que analisar todos os parâmetros que nos dá para poder sacar uma conclusão, pero normalmente
tiene un porcentaje de acierto muy alto. Entonces, yo creo que el Ichimoku, en conjunto con los indicadores ADX y DMI, nos puede dar muy buenas entradas tanto de compra como de venta de acciones. Y era eso lo que yo quería hablar contigo, para que tú veas, tú puedes poner en tus gráficos si tú quieres operar como eso, utilizando Ichimoku, o operar utilizando solo los squeeze que hablamos, o seguindo las medias y resistencias. Eso va de como cada uno se siente cómodo operando. Pero es importante que tú sepas para poder elegir qué quieres operar. Sí. Bueno, luego de la explicación se vuelve un poco más claro todo el dibujo. Sí, no marea tanto, No marea tanto. A pesar de que estoy hablando aquí sin parar, pero la idea es, una vez miramos eso la primera, realmente marea. Pero identificado esos puntos te va a facilitar mucho las entradas y salidas. Muchas veces no hace falta tener el dibujo aquí. Con esos indicadores ya nos facilita la vida para encontrar las acciones en el punto que queremos buscar, ¿no? Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y darle a compartir si queréis compartirlo con vuestros amigos. Y no os perdáis el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias.